Boa tarde, pessoal. Almir Lano por aqui. E fim de semana tem o Campeonato Brasileiro de Corrida em Trilha e Montanha pela CBAT. Infelizmente, não estaremos lá para cobrir este importante evento. Então, vamos fazer o seguinte: vamos analisar prova a prova o que vem por aí para você saber quem está na disputa por uma vaga na Seleção Brasileira de Corrida em Trilha e Montanha 2025. Bom, a prova acontece no Parque Nacional do Itatiaia, divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, um lugar singular com beleza cênica inigualável e, creio eu, seja um dos melhores lugares para a prática do nosso esporte. Serão 5 modalidades em disputa neste fim de semana: Uphill, 5 km com 1.000 metros de desnível positivo; Júnior, que são 7 km com 220 metros de desnível positivo; a Classic, que são 12,4 km com 520 metros de desnível positivo; a Short, que são 46,2 km com 1.920 metros de desnível positivo; e a Long, que são 100 km com 4.900 metros de desnível positivo. A gente tem que começar a se acostumar com essa nomenclatura de distâncias, pois são as nomenclaturas oficiais da CBAT. Antes de tudo, já aviso que não vou falar o nome de todos. Primeiro que não conheço todo mundo que está na lista de inscritos do Brasileiro. E segundo que eu vou falar somente os principais atletas com chances de vitória ou de um top 3. Só mais um lembrete. A análise é de inscritos no Campeonato Brasileiro e não no evento como um todo. Então, bora para a análise. Começando pela Uphill, a lista de inscritos conta com 22 atletas masculinos e 12 atletas femininos. Do lado feminino, destaque para Mirlene Pissin, Luiz Souza e também a Giovana Martins. 3 grandes atletas e com vasto currículo. Nesse quesito currículo, quem mais tem experiência nesse tipo de prova é Mirlene Pissin, especialista na modalidade. É atleta de biatlo e da seleção brasileira, com diversos campeonatos mundiais, e é a única brasileira a correr o VK de Zegan Mais Corre, e ainda correu na Elite, e ainda conseguiu um belíssimo de um resultado. E ainda tem a seu favor essa ser a sua única disputa no Brasileiro, enquanto a Luíse ainda disputa o Classic e a Giovana disputa a Short. Acredito realmente que tudo pode acontecer nessa disputa, mas por Giovana e Luíse terem disputas pela frente, acredito que elas não irão com tudo para cima da Piscin. Já do lado masculino, destaque para 6 nomes: Rafael Moreira, Bruno Bulli, João Luiz Silva, Caio Lima, Pedro Casola e Jefferson Pinheiro. Todos com vasta experiência na modalidade e com alguns mundiais adicionados à receita. Disputa de craques que, com exceção de Pedro Casola, que disputa ainda a modalidade júnior, todos irão se enfrentar na Classic, sem vantagem para ninguém nessa parte. Se tivesse que apostar num top 3, nele estariam, não necessariamente nessa mesma ordem, Bruno Bulli, João Luiz e Caio Lima. Mas não podemos desgrudar os olhos dos nomes citados. Só tem casca grossa nessa disputa e tudo pode acontecer. Na modalidade júnior, infelizmente não teremos mulheres, uma realidade difícil de mudar. Ano passado tivemos somente a Ana Nery na seleção e não teríamos nenhuma atleta nem disputando essa modalidade. A esperança é que nos próximos anos essa realidade mude. Não resta nada além de torcer. Passando então para a análise masculina, teremos 15 atletas na disputa com destaque para 3 jovens gigantes: Matheus Lamego, Pedro Casola e João Muniz. Aqui, mesmo sendo muito jovens, eles já têm boa experiência em competições que valem muito. Todos já participaram de seleções brasileiras, tanto de trilha e montanha quanto de skyrunning. Estão voando e em ótima fase. Agora, falando em específico, Pedro Casola vai estar vindo do Uphill. Isso pode tirar um pouco da sua potência na prova frente aos outros que estarão somente nessa modalidade. Matheus Lamego é um escalador e me surpreendeu muito dele estar aqui e não no Uphill. Ele mora ali no pé do Pico Horizontes, em Catas Altas, e sobe aquilo como ninguém. Já numa prova rápida como essa, não sei como ele vai se sair, tendo especialistas em velocidades como o próprio João Muniz, que vem demonstrando toda a sua qualidade e dedicação para se tornar referência na modalidade. Bom, tirando os atletas que não conheço e que podem surpreender, creio que estes 3 atletas são os principais nomes a ficarmos de olho. Agora já passamos a falar da modalidade com mais atletas e também com maior disputa em números. No feminino são 18 atletas e no masculino são 25. Aqui é impossível dizer os top 3,
nem no masculino e nem no feminino, porque é muita estrela para pouco céu. Os destaques no feminino ficam para Gabriela Tardivo, Rosilene Padilha, Iris Ribeiro, Sandra Martins, Tagina Dias e Luíse de Lima. O fato é que ninguém vai ter vida fácil. Temos as atletas mais dominantes do cenário trail nacional nessas distâncias e acredito que o top 3 será entre Gabriela Tardivo, Sandra Martins e a Luíse de Lima. A Luíse perde um pouco do favoritismo por ter competido no uphill, mas é uma atleta acostumada à velocidade e também a provas mais longas, ou seja, pode ser que o uphill funcione como um aquecimento de luxo para ela, só depende do foco que ela dará, se no uphill ou na Classic. No meu ver, a disputa maior fica entre a multicampeã Sandra Martins, que dificilmente, quase nunca, chega em posição diversa do primeiro lugar, sendo especialista em provas dessa distância, e a atleta de pista, asfalto e cross-country Gabriela Tardivo, que apesar da juventude tem muita experiência quando se trata de disputas. Já esteve presente em algumas das principais provas sul-americanas de pista e cross-country. Por mais que não seja especialista em corridas de trilha e montanha, ela pode conseguir aplicar toda a sua velocidade nas trilhas do Parque Nacional do Itatiaia, pois as trilhas lá não são nada técnicas e tendem a ser boas para quem gosta de imprimir ritmos altos, o que é a sua especialidade. Fato é que teremos grandes disputas e o olho chega a brilhar de ver tudo isso acontecer. Passando para os marmanjos, podemos destacar incríveis 11 atletas: Rafael Moreira, Bruno Bulli, João Luiz, Rudney André, Rodrigo Neves, Caio Lima, Eduardo Cavalo, Kleber Maraga, Jorge Montenegro, Jefferson Pinheiro e José Virgílio de Moraes. Ufa, deu até perda de ar aqui. Fica até difícil falar dos favoritos com tanto atleta de altíssimo nível como temos aqui. De cara temos dois atletas que integraram a seleção brasileira de trilha e montanha de 2024, Jorge Montenegro e Eduardo Cavalo. Dois atletas muito dominantes, sendo que Montenegro é especialista nessa distância e tem muita velocidade e técnica de trilha. Acredito que seja o mais favorito da prova e com todos os méritos possíveis. Eduardo Cavalo é especialista em provas de 21 km e dificilmente não é o campeão das provas. Quanto mais corrível, melhor para o cavalo, mas esses dois terão a vida bem complicada durante o tempo todo. Acredito que a diferença entre os 5 primeiros será de segundos, poucos segundos, pois temos Rudney André, que tem um pulmão infinito, tem focado em sua velocidade e, pelo que acompanho do seu trabalho, ele desenvolveu muito nesse quesito e vem forte para a prova. João Luiz é outro que virou a chave para esse estilo de prova e vem com tudo para se consolidar na modalidade como um dos melhores atletas do Brasil. Muito experiente em provas mais travadas, com vasto currículo não somente nacional, mas com várias provas internacionais, ele vem forte para engrossar o caldo. Caio Lima vem do Paraná e também pode vir incomodar os atletas favoritos. Muito veloz, tem predileção a provas de 10 km na rua e sempre presente no top 3 dessas provas. Ele vai vir do uphill, que pode deixar ele fora da disputa, mas se tiver um dia bom, ele pode atrapalhar a festa dessa galera. Kleber Maraga vem surpreendendo um total de 0 pessoas para quem o acompanha. Tem feito bonito lá no sul e não tem dado muita chance para ninguém. Não se surpreenda se ele azedar o caldo dessa galera aí, viu? O último destaque fica para Bruno Bulli, que também vem do uphill, pode perder performance na prova, mas é um prospecto real do trail nacional e treina forte, tanto velocidade quanto volume. Pensando nisso, ele é o caso mais parecido com a Luíse. O uphill pode funcionar como um aquecimento de luxo. Mas e você? Concorda comigo ou pensa diferente? Comenta aqui pra gente saber se isso tudo é uma grande viagem da minha cabeça ou se faz algum sentido. Já aproveita, deixa o like, se inscreve no nosso canal para o YouTube entender e entregar o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Não custa nada para você e faz uma grande diferença pra gente. E ó, não se esqueça que tem análise do short e também da long. Então, nos vemos, pessoal. Um grande abraço. Até mais.